E é um prazer tremendo para mim já estar aqui recebendo a presença do meu amigo Josemar Lima, economista, poeta, um dos grandes homens nascidos em Itapecuru-Mirim. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Breno. Em primeiro lugar, agradecer à AICLA por esse convite para participar dessa série de lives que estão sendo um sucesso absoluto, né? Na verdade, elas convergem para o objetivo da AICLA, né? Que é buscar essa herança cultural toda que nós temos e disseminar para todos os itapecuruenses e todos os maranhenses. Em segundo lugar, lhe parabenizar pela condução, né? Nesse momento difícil que a gente vive de pandemia, né? O trabalho de vocês da comunicação, os jornalistas estão dando asas ao jornalismo, né? Então, e isso também resgata muito a questão da nossa história jornalística, né? Que é o que nós vamos tratar na próxima FLIM, né? Itapecuru tem um papel extremamente importante no jornalismo maranhense que vai ser explorado na nossa próxima FLIM, né? Então, Breno, muito obrigado. E eu também não poderia deixar de abraçar todas as famílias itapecuruenses que estão passando por esse momento de pandemia, né? Principalmente aquelas famílias que foram mais atacadas por essa pandemia e que perderam parte de si, né? Perderam um pedaço, né? De sua família foi embora. Nós já tivemos 13 mortes aí em Itapecuru e eu gostaria de me solidarizar com todos, né, nesse momento difícil. Até porque também, Breno, nós já tivemos, né, nós nunca vivemos uma pandemia, mas já vivemos epidemias, né? E temos itapecuruenses que se destacaram também. Depois, se tiver tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso, que se destacaram nas pandemias antigas do Maranhão, né? A gente pode marcar até outra live, né, Josemar? Isso, uma live para tratar dessa questão. Essas lives vieram para ficar mesmo e a AICLA está abraçando bem esse novo formato, né, de estar cada vez mais se aproximando da população em geral. Gostaria de saudar o meu amigo Edivan Caldas, né, membro da diretoria, grande poeta também daqui de Itapecuru. Como eu estava falando, Josemar, uma das coisas que mais motivou essa live de hoje foi justamente aquela palestra, né, que foi ministrada na FLIM de 2019. Ranilson, neto de João Rodrigues, está falando o orgulho que ele tem da trajetória do avô dele, a Lorena Carvalho, né, que é bisneta dele. Sejam todos bem-vindos. Talvez, gente, peço de antemão desculpa, porque talvez não dá para acompanhar muito bem as mensagens, mas fiquem à vontade para comentar e principalmente prestigiar esse lindo momento. Então, voltando aqui, Josemar, o que motivou foi justamente aquela palestra da FLIM de 2019, quando gerou comentários acima do positivo, né? E que muitas pessoas, né, comentaram, não só lá, mas posteriormente, falando assim, apesar como eu falei aqui, o auditório estava lotado, né, estava entupido, principalmente de jovens, né, mas ao mesmo tempo a gente lamentava, porque não era só aquele auditório que merecia ouvir, né, aquelas suas palavras, a população itapecuense inteira
né? Já temos mais de 60 mil habitantes e cada um desses mais de 60 mil habitantes mereciam ouvir aquelas palavras que tanto encantaram a gente naquela cerimônia. Foi na abertura, né, do evento. Então eu queria, a partir deste momento, deixar o meu amigo bem à vontade, sinta-se livre, né, porque não precisa provar nada a ninguém no quesito palavras. A AICLA confia em Josemar Lima e sabemos que você vai dar um show a partir de agora. Fica à vontade, meu amigo. Mas eu quero também me colocar sempre que você tiver alguma coisa, se lembrar de algum fato, alguma coisa, pode interromper, né? Na verdade, foi um depoimento que eu fiz com a alma, né? Com o corpo e com a alma. Porque eu convivi com o prefeito João da Silva Rodrigues durante 3 momentos da minha vida, né? 3 momentos da minha vida. E esses 3 momentos eu fiz questão de naquela palestra, abordar esses 3 momentos de minha vida. O primeiro foi como professor, né? Ele foi meu professor de português na Escola Normal Regional Gomes de Souza, né? Depois eu fui, pelas mãos deles, eu cheguei à prefeitura. E teve um terceiro momento, já depois que ele deixou a prefeitura, que se mudou aqui para São Luís, né? A partir de 73, que eu continuei a visitá-lo, né? A visitá-lo e usar a sua maquinazinha Hamilton para fazer os meus trabalhos da escola técnica, né? Que ele colocava sempre à disposição. Então eu tive esses 3 momentos. E eu queria, Breno, que, já que nós estamos num ambiente virtual, te convidar para a gente ir ao portão da prefeitura agora. Perfeito. E olhar aquela escadaria. Existe uma escadaria para você chegar ao piso superior. Existe uma escadaria de aproximadamente 10 degraus, né? Que foi uma escadaria reconstruída durante o governo, a segunda administração do professor João Rodrigues. E lá, acredito que ainda exista, porque ela foi feita de mármore, trabalhado, né, justamente para ficar adequado ao padrão da prefeitura. Ele mandou reconstruir essa escadaria. E no segundo degrau, decrescente, descendo, né, ele mandou cunhar uma frase: quem serve a um ideal vive dele, né? Essa frase eu subi milhares de vezes aquela escada, né, no meu período que eu trabalhei na prefeitura, mas depois, na minha maturidade, eu comecei a pensar sobre aquela frase, o que o professor quis dizer, qual a mensagem que ele quis deixar com aquela frase que ele escreveu: quem serve a um ideal vive dele. Isso ele fez durante a sua segunda administração, acho que mais ou menos em 68, mais ou menos, né? Ele assumiu em 66, eu fui em 68 para a prefeitura, justamente nesse período em que estava sendo feita essa construção. E o que eu observo é o seguinte: hoje, depois da minha maturidade, eu fui verificar essa frase, não foi frase que ele copiou de ninguém, não. Essa frase não existe como foi cunhada por ele, idealizada por ele. Eu acredito que ele quis deixar ali uma mensagem que servisse para qualquer prefeito, que servisse para qualquer gestor que viesse depois dele e para ele, principalmente. Então, quando ele escreve quem serve a um ideal, né, ele não é no sentido de servir, de ser servil, mas no sentido de cuidar. Quando ele escreve ideal, ele escreve baseado num conjunto de princípios que o professor já vinha cultivando há muito tempo, desde a sua juventude. É um conjunto de princípios baseado na honestidade, na integridade, na justiça, na liberdade, na honradez,
né? Na modéstia, né? na integralidade, na humildade que ele tinha, né? Então, eu acho que o ideal que o professor escreveu ali não foi o ideal de você pensar numa coisa passageira, mas num conjunto de princípios que ele usava para a sua vida e que ele não abdicava de um em razão do outro. E quando ele escreveu Vive, ele não escreveu Vive simplesmente em razão da vida, mas em razão de uma trajetória, de um caminho, de uma questão, de um caminhar, né? Então, eu creio que o professor, ao colocar... Dizem que os professores, quando ensinam, eles não ensinam só para aquele momento, eles ensinam para a vida toda. Então, até hoje, eu tiro lições da convivência com o professor João Rodrigues. E acredito que essa mensagem que ele deixou escrita ali, né, foi uma mensagem que ele deixou para os que viessem a sucedê-lo. Então, esse conjunto de princípios que o professor sempre levou em consideração, da honestidade, da honradez, da modéstia, da integralidade, do caráter firme, né? Ele não trocava uma por outra, ele não trocava a liberdade, por exemplo, por causa da justiça, ele usava todas elas. Eu acho que isso, Breno, é que torna uma pessoa ética. Eu acho que isso é o conceito da ética. Então nós vamos tratar de contar uma história de um cidadão ético. Agora nós podemos voltar para a nossa live. Não, mas uma introdução melhor do que essa... Não, acho que você brindou todos nós que estamos aqui assistindo, Josemar. Acho que só desse pouco que até agora você falou já está valendo a pena demais para a gente conhecer o saudoso João Rodrigues. Prossigamos. Eu morava na mesma rua do professor João Rodrigues, só que eu morava no final da rua, já perto da Rua da Bica, da antiga Rua da Bica. Então eu passava todo dia pela porta do professor para ir para o meu trabalho. Eu trabalhava numa lojinha de secos e molhados de um rio-grandense chamado Seu Zé Januário. Eu trabalhava de manhã, né? Era uma loja que vendia tudo, de fumo, cachaça, chumbo, pólvora, arroz, feijão, açúcar. Eu ajudava, eu era aqui no dia de sábado, quando o pessoal se deslocava do interior para fazer compra, eu ia para ajudar a esposa dele, Dona Chiquinha, a atender o pessoal que vinha, né? Daquele povoado todo para fazer as suas compras. Então eu passava todos os dias entre a prefeitura e a casa do professor João Rodrigues, que era justamente a rua, era uma do lado, outra do outro, né? Eu passava lá. E muitas das vezes, Breno, eu passei e vi o professor. E vi o professor saindo, geralmente com seu terno branco, né? Um livro na mão para ir para a Escola Normal Regional Gomes de Souza dar aula. Às vezes isso era 1h da tarde, 2h da tarde, ele ia a pé, porque naquele tempo os prefeitos ele não tinha transporte próprio. Então ele saía da sua residência e ia para a Escola Normal Regional Gomes de Souza dar aula. Ele também foi professor do Grupo Escolar Gomes de Souza, um período, né? Então ele dava aula. Então essas são as primeiras imagens. Muitas das vezes também, quando eu ia ao rio pegar água, que nesse tempo a gente pegava água para beber no rio. Quando eu ia ao rio pegar água, também encontrava o professor atravessando a Praça Gomes de Souza, às vezes com a camisa manga comprida, que ele usava sempre, branca, né? E indo para a escola. Essas são as primeiras imagens que eu tenho do professor, que ele participava já como prefeito no início da sua administração. E mais fortemente, quando eu
passei no exame de admissão. Nesse tempo tinha exame de admissão. Eu fiz o primário, eu estudei o segundo ano no Grupo Gomes de Souza, depois eu fui para a escola paroquial. Eu concluí o primário na escola paroquial. Aí, depois, eu fiz o exame de admissão e fui para a Escola Normal Regional Gomes de Souza. Lá eu encontrei o professor como meu professor de português. E para você ter uma ideia, o professor João Rodrigues era uma pessoa tão modesta que ele tratava os seus alunos, ele me chamava de Seu Lima. Meu nome é Josemar Souza Lima. Ele me chamava de Seu Lima. Eu com 17 anos, 18 anos, e aquele cidadão de quase 2 metros de altura, né? Me chamava de Seu Lima, né? Um desses dias, eu estava saindo da aula, não era uma aula dele, era uma aula do professor Ferraz, que também foi meu professor, Raimundo Donato Ferraz, que trabalhava numa sala na prefeitura de Itapecuru, na sala da estatística. Havia uma agência do IBGE em Itapecuru, e o professor Ferraz era o responsável por essa agência da estatística. Então, o professor Ferraz bateu em meu ombro e disse: Josemar, o professor João Rodrigues queria conversar contigo hoje à noite, na casa dele. Aí eu digo: meu Deus, o que eu fiz de errado na prova? Devo ter errado, devo ter feito uma coisa absurda que o professor João Rodrigues quer falar comigo, né? Aí, quando foi à noite, eu morava ali na rua Urbano Santos, perto do Mariana Luz, pertinho da prefeitura. Quando foi à noite, eu botei a minha melhor roupa, né? E fui à casa do professor. Cheguei lá, ele estava sentado numa cadeira de balanço, né? Entre, seu Lima. Aí eu entrei, sentei. Aí ele disse: olha, eu queria lhe convidá-lo, se você não quer vir ajudar o professor João Boaventura. O professor João Boaventura hoje é nosso confrade. O professor João Boaventura trabalhava no escritório do INCRA, responsável pelo cadastro de imóveis rurais. Nós vamos ter um cadastramento e o professor Boaventura está precisando de um auxiliar. Você não quer ir ajudar o professor Boaventura? Aí, rapaz, eu acho que nessa hora eu fui ao céu, porque eu trabalhava nesse trabalho que eu disse, como ajudante de um comércio. Nunca passou pela minha cabeça um dia vir a trabalhar na prefeitura. Aí recebo um convite desse. Eu arrimo de família, 5 irmãos e uma mãe que trabalhava de costureira, né? Eu vi ali um momento, foi um momento que mudou a minha vida, Breno. Foi um momento que mudou a minha vida. Eu digo: professor, com todo prazer, estarei lá amanhã cedo, né? Na prefeitura, e esperando que o professor Boaventura chegasse para eu me apresentar. Me apresentei e comecei a trabalhar na prefeitura. Aí, passado algum tempo, o professor João Rodrigues me chama ao seu gabinete. O gabinete dele, para você ter uma ideia, o gabinete dele era uma pessoa tão aberta, tão transparente, que o gabinete dele era uma meia porta. Não era uma porta inteira, era uma espécie de cancela. Não tem aqueles filmes de cowboy que tem aquelas entradas de bar que tem 2 portas. Era aquele tipo. Era aquele tipo de por exemplo, quem estava na parte anterior estava ouvindo tudo que era falado no gabinete. Aí ele disse: olha, eu queria saber se você quer fazer um estágio para ser secretário da Junta de Serviço Militar. Eu digo: eu só tinha que dizer sim, né? Aí, e ele disse: você vai trabalhar aqui nessa sala, na antessala
na minha antessala aqui, do meu gabinete. Aí eu vim, fiz o estágio e fui trabalhar na antessala dele, né, como fazendo a entrega dos certificados de serviço militar. Aí ele começou a me mandar alguns ofícios, algumas coisas para eu datilografar. Ele disse: olha, eu tenho uma máquina pequena máquina Hamilton. Eu tinha acabado de fazer o curso de datilografia, né? E aí ele disse: eu tenho uma máquina aqui, eu vou lhe dar a máquina e você vai responder alguns ofícios para mim. Aí ele fazia a minuta, mandava para mim, eu batia lá, entregava para ele. Aí começou uma relação mais próxima com o professor. Aí que foi se estreitando ao ponto de que, algum tempo depois, ele já me mandava as correspondências para eu mesmo redigir os ofícios. Muitas das vezes eu redigia e depois ele não me chamava, mas vinha uma letra, um risco vermelho embaixo da palavra onde eu errava uma palavra, ou onde eu errava uma regência, alguma coisa, qualquer coisa que eu fizesse ali de errado em português, ele passava um traço vermelho e me devolvia o ofício, né? Me devolvia o ofício. E assim eu ouvia praticamente todas as conversas que o professor tinha com vereadores, com empresários, porque eu trabalhava numa sala contígua dele. Não tinha, praticamente, era uma transparência total. Era uma transparência total. E fui aprendendo, eu vi muitas coisas. E muitas coisas eu aprendi, né, ouvindo essas coisas. Né? Eu comecei a absorver que, além das aulas que eu tinha com o professor, lá na Escola Normal Regional Gomes de Souza de Português, eu passei a aprender para a vida pelo exemplo que ele dava, pelo exemplo do que eu via, pelos exemplos que ele dava, pela forma como ele agia, né? Aquilo, como meu pai tinha morrido muito, eu tinha 14 anos quando meu pai morreu, né? Eu comecei a ouvir o professor e absorver aquelas lições como se fossem as lições de um pai, como se fossem as lições de um pai, né? Claro que ele não sabia disso, ele não tinha, né? E também, Breno, eu não sei até hoje o que foi que levou o professor a fazer essa escolha por mim, né? Para que eu fosse para a prefeitura, né? Não sei se foi pela alguma coisa que ele viu. Eu era um aluno realmente aplicado em português, eu me dedicava muito, né? Até porque eu tinha como um ídolo, né? Para mim ele já era um grande professor. Eu me esforçava muito. Em matemática não, mas em português eu concentrava em português para poder me dedicar. Então eu fui aprendendo muito. Então eu trabalhei aproximadamente 1 ano e meio com o professor João Rodrigues. E aprendi lições que me servem até hoje, Breno. Até hoje. Dizem que as lições dadas pelos professores nunca morrem, né? Elas sempre se revivem, né? Então, isso é um pouco, por exemplo, da minha vivência como aluno e como funcionário da prefeitura, né? Mas tem outras coisas interessantes na personalidade do professor João Rodrigues, né? O professor João Rodrigues, ele já tinha sido prefeito anteriormente. Ele tinha sido prefeito, em 1950, ele era vereador, né? E ele renunciou para se candidatar à prefeitura. Ganhou uma eleição, mas depois
essa eleição foi contestada em duas urnas, uma de Cantanhede, onde ele tinha nascido. Ele nasceu em Cantanhede em 1901, onde eu nasci também, né? E que ainda era um distrito de Itapecuru-Mirim, né? Não era uma cidade emancipada, Cantanhede. Não era uma cidade emancipada. Houve uma contestação que no povoado Cachimbos, que nem existe mais, e na urna de Cantanhede tinha havido algumas irregularidades, por isso ele não assumiu. Ele não assumiu imediatamente, ele só foi assumir em 1952, depois de ter feito uma eleição suplementar, e ele voltou a ganhar a eleição de novo. Aí ele voltou a assumir e fez uma administração que, numa correspondência de Zuzunaús, ele comparou o professor João Rodrigues uma das melhores administrações que Itapecuru já teve, que foi de Bernardo Thiago de Matos. Então, se Bernardo Thiago de Matos, ele criou as grandes vias, por exemplo, a Avenida Gomes de Souza, as duas grandes avenidas, as praças, ele fez o desenho. O professor João Rodrigues veio e fez a urbanização dessas áreas com calçamento. Então ele já era um gestor que já tinha passado pela prefeitura, então, já tinha marcado a sua presença como um bom gestor. E nessa gestão de 66 a 69, ele voltou a repetir isso, ele voltou a ser um grande gestor. Ele criou a secretaria, porque não existia, a Secretaria de Educação e Cultura, que a primeira secretária foi a professora Terezinha Bandeira de Melo. Boa aventura, né? Então foi uma dedicação, foi uma administração marcada novamente pela urbanização, que ele continuou o trabalho dele de urbanizar as ruas e pavimentar, inclusive com cimento nesse tempo, onde ele pavimentou com cimento, além de calçar, pavimentou, né? E ele vinha de uma eleição apoiado pelo Abdala Buzar, que tinha sido a eleição, que era a grande liderança política de Itapecuru, né? E fez uma administração, repetiu, eu acho, com um grau de eficiência maior, a eleição que ele já tinha tido de 52 a 56. Então ele dedicou-se à educação, né? Dedicou-se à educação, que era um caminho que ele ele foi aluno do liceu, ele fez o científico no liceu, foi diplomado com louvor, depois ele foi ao Exército, depois ele serviu ao Exército, né? Foi até segundo sargento no Exército, e teve uma participação na Revolução de 32, né? Na Revolução de 32, ele foi lutar na Revolução de 32, eu acho que meio constrangido, porque ele foi para cumprir aquela ética dele. Por exemplo, ele tinha um compromisso com a nação. Mas tu sabe que em 32 era um período praticamente de uma junta provisória de Getúlio Vargas. Nós estávamos vivendo uma junta provisória, né? Uma junta que não era para ser provisória, e terminou Getúlio Vargas, quando assumiu com a obrigatoriedade de convocar imediatamente uma constituinte, e não convocou. Já era 1932 e não tinha convocado a constituinte. Então São Paulo se rebelou contra isso, não só São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e Mato Grosso, e houve uma revolução, que na verdade não foi uma revolução, foi uma contra-revolução, né? Então São Paulo criou um exército, houve
2.000 mortos praticamente, né, nessa guerra, né? E os exércitos foram chamados, e o professor João Rodrigues, como participava do exército, foi chamado. Mas tenho certeza absoluta que depois, a história dele depois mostrou que ele foi um crítico bastante ácido da ditadura de Vargas, né? Da ditadura de Vargas, de toda a era Vargas, que começou em 1930, depois foi até 34, em 34 saiu a Revolução, saiu a Constituinte, aí ele foi o governo constitucional de Vargas, né? E depois veio uma nova ditadura de Vargas, um novo período que foi chamado Estado Novo. E o professor João Rodrigues sempre foi um crítico voraz em seus 2 jornais que ele criou em Itapecuru, a Gazeta, né? A Gazeta que ele criou, eu acho que foi em 1935 que ele criou a Gazeta, né? Que justamente por ser um órgão que combatia o governo, foi muito perseguido, fechou logo depois, né? Depois reabriu novamente a Gazeta com o mesmo perfil jornalístico dele, né? Mas eu falava sobre a administração dele de 66, então foi uma administração extremamente interessante para a educação, Breno. Então, eu trabalhei com ele até 69, em 1970 assumiu o doutor Nonato Cassas, que faleceu recentemente. Eu continuei trabalhando lá, trabalhando em Itapecuru e estudando em São Luís na escola técnica. Porque antes do professor João Rodrigues sair, ele me incentivou muito a continuar estudando. E tem um fato, Breno, que eu vou narrar, não sei como é que está o tempo, que eu vou narrar mais um fato que mostra a personalidade do professor João Rodrigues. Nós vivíamos, o sistema elétrico de Itapecuru era baseado naquele motor que está lá junto à Casa da Cultura. Isso. Que ainda existe lá e deve ser preservado lá como um patrimônio, né? Deve ser. Então, a luz acendia 6 horas da tarde, quando dava 15 para as 10, dava um sinal que ia apagar às 10 horas. Então, 15 minutos antes dava um sinal para você poder, quem estava no cinema tinha que correr para casa para poder não chegar no escuro, né? E o professor João Rodrigues estava já nos últimos períodos já do seu mandato, lutando para que a energia de Boa Esperança chegasse em Itapecuru, para que nós tivéssemos energia 24 horas. Então vivia aquela ânsia de que qualquer hora podia chegar o posteamento para que nós tivéssemos energia. E um dia chegou à prefeitura um cidadão dizendo que queria falar com o professor João Rodrigues. Era um moreno, alto, dizendo ser um engenheiro da SEMAR. E o professor, claro, atendeu imediatamente o cidadão, e ele falou ao professor João Rodrigues que precisava limpar as ruas para poder fazer o posteamento, que o posteamento estava chegando. Aí o professor recrutou muita gente e colocou à disposição desse cidadão. Muitos trabalhadores, e eles começaram a cortar as árvores. Só que em vez de cortar só as árvores que iam atrapalhar a passagem dos fios, eles cortaram todas as árvores que faziam da cidade, inclusive as amendoeiras que tinha na avenida, cortaram tudo, né? Aí depois descobriu-se, nada de poste chegar, depois descobriu-se que o cidadão era um débil mental. E um vereador da oposição
colocou naquela amendoeira, ali de frente à casa do Jamil Umbara, que hoje é o Magazine Luiza, né? Um vereador de oposição colocou uma faixa lá com a palavra incompetência. Incompetência. Não falou no nome do professor, não. Colocou lá, incompetência. Aí, nesse dia, eu fui para o trabalho, o professor não foi. Quando foi à noite, depois de passado uns 2 ou 3 dias, eu fui levar um material que eu tinha datilografado para ele. Aí eu cheguei lá, ele estava sentado na sua cadeira de balanço, como sempre, né? Sentado na sua cadeira de balanço. Aí ele me perguntou: Seu Lima, você soube o que houve? Eu disse: você soube o que houve na cidade? Eu digo: não, eu soube que houve o corte das árvores, né? Ele disse: seu Lima. E colocaram uma faixa com a palavra incompetência. Breno, nessa hora, eu vi lágrimas descer dos olhos do professor João Rodrigues, como desceram também da minha face. Eu imaginei o que uma pessoa poderia sentir, por exemplo, com o caráter do professor, com a honradez do professor, seguindo todos aqueles princípios que eu falei no início, né, sem se arredar um momento, fazendo uma administração muito boa, podia sentir com a palavra incompetência, que não se encaixava em nenhum momento com a trajetória de vida do professor. Uma trajetória, e eu vi o professor chorar. Ele passou praticamente uma semana sem ir ao trabalho, né? Né? Então foi um momento triste, esse mais leve de contar, né? Um dia nós estávamos na prefeitura e chegou o professor João Rodrigues. Ele governou em pleno período da ditadura. A ditadura foi em 64, no período do regime militar foi em 64, ele assumiu em 66. Ele era do Exército, mas ele nunca eu vi o professor, nem sequer por brincadeira, me falar, por exemplo, em usar. Ele era sargento do Exército. Ele poderia usar, né? Usar essa prerrogativa para atacar algum inimigo, para fazer alguma perseguição. Nunca. Né? E, pelo contrário, existia uma outra pessoa que tinha servido ao Exército. Eu não vou dizer o nome para não, né, que tinha servido ao Exército há muito tempo, e todo 7 de setembro ele metia uma farda. Ele metia uma farda verde, né? E uma espada, que eu não sei onde foi que ele arrumou, e ia para o palanque de 7 de setembro. Meu Deus. Ele foi, os meninos do colégio chamavam ele de Caju Verde, porque ele era muito gordo. Sim, mas deixa eu voltar à história. Nós estávamos na prefeitura e chegou o chefe do 20º Batalhão de Caçadores. Chegou lá para fazer uma vistoria na junta de serviço militar que eu tomava conta. Então ele entrou, falou com o professor, depois ele veio para falar comigo, me fez uma série de perguntas. Depois ele foi, se despediu do professor e foi embora. O professor não me falou nada. Quando eu estava para sair da prefeitura, era mais ou menos mês de dezembro, um dia ele me chamou no gabinete e disse: Seu Lima, você passa lá em casa à noite. Eu ia me formar, parece que era o ginásio, eu ia me formar.
concluir o curso ginasial, né? E eu precisava comprar o paletó para a solenidade, né? Aí eu passei. Quando eu cheguei lá, ele me entregou um envelope. Olha, isso aqui é pelo que você fez na Junta de Serviço Militar, que eu estava ouvindo aquela avaliação que o Coronel Braga fez. Né? Ou seja, não foi uma coisa gratuita, ele deu como se fosse um bônus, né? pelo desempenho, pelo desempenho que a Junta de Serviço Militar tinha alcançado, né? Tinha alcançado, ele recebeu depois um diploma tal pelo desempenho da Junta. Tá? Isso aqui é pelo desempenho da Junta de Serviço Militar. Eu ganhava, eu vou te mostrar a carteira profissional. Aqui tem a assinatura original dele aqui, Breno. Uau! Não sei se dá para te ouvir aí, dá para te ver aí. Está dando de ver. Agora ficou 40, mais legível, ficou ótimo. Era 42, não sei o quê, não sei que moeda era essa nesse tempo, né? Quando eu cheguei em casa, que abri, era 300 unidades. Para quem ganhava 42. É metade de um ano, né? Meio ano de trabalho, mais ou menos. Meio ano de trabalho. Então eu vim imediatamente, no outro dia, eu vim aqui para São Luís, para o Magazine, para comprar o terno e tal, e me preparar para a solenidade. Aí depois que ele me incentivou, eu fiz o exame de admissão na escola técnica, né? Fiz o exame de admissão, passei para o curso de edificações, né? Ele passou a prefeitura para o doutor Nonato Cassas, né? Aí nesse período que eu comecei a estudar, eu pedi férias, comecei a estudar de férias, né? E o professor, logo depois, ele se mudou aqui para o Caratatila, né? E eu continuei visitando o professor de vez em quando. No final, eu morava no Caratatila, era pertinho, né? Eu passei passei mais ou menos um mês de férias morando aqui. Depois, essa é para outra história, porque depois o novo prefeito me convidou a continuar. E eu fiquei indo e voltando todo dia. Passei 3 anos estudando na escola técnica, indo e voltando todo dia de Itapecuru. Mas essa é outra live. É outra. Essa é outra live, né? Então ele se mudou, veio morar aqui no Caratatila, numa casa modesta. Eu ia lá de vez em quando datilografar os meus trabalhos da escola técnica, né? Da escola técnica, conversava um pouco com ele, né? E ele faleceu em 73, né? Em 73. Então, Breno, com muita alegria, muito prazer, né? E com muita honra que eu participo dessa live hoje, fazendo essa recordação. Claro que eu não falei sobre toda a vida do professor. O professor ele foi diretor, né? Ele foi diretor do Colégio Rio Branco, né? Que foi fundado por Newton Neves, né? Ele foi diretor. Ele foi onde estudou o jornalista Naúz, Zuzu Naúz, né? Ele foi por muito tempo diretor dessa escola. Ele foi professor também no Gomes de Souza, né? Então o professor tem uma liberdade, para a democracia, para a cidadania, né? Então me honra muito ter convivido com ele, Breno. Me honra muito ter convivido com o professor. E fico à tua disposição para você, se quiser ainda, provocar alguma coisa. A gente já está, por conta do tempo, Josemar, a gente já está, né,
concluindo, aqui no Instagram as lives elas são limitadas, a gente não tem, infelizmente, né, a gente não tem um tempo livre, porque perfeito seria se a gente pudesse continuar batendo esse papo. Alguns familiares do João Rodrigues, do professor João Rodrigues, do prefeito João Rodrigues, fizeram questionamento aqui. Primeiramente, a frase dele, infelizmente, já não existe mais na escadaria da prefeitura, né? São aquelas que é a cara de Itapecuru, né? Perdas históricas materiais, né? Tem o que tanto de coisas históricas, materiais, que nós perdemos ao longo do tempo. Eu acho que Itapecuru é uma pena, né? Quem sabe no futuro... Inclusive o Pelourinho, né? Inclusive o Pelourinho de 1818, né? Que deve estar enterrado em algum lugar aí, mas eu acredito que um dia nós vamos encontrar o Pelourinho da fundação da vila. Alcântara conseguiu encontrar o de lá, não é? Hoje é uma atração turística, né? E existiu em Itapecuru a Praça do Pelourinho, né? Existiu, outro dia o Júnior Lopes descobriu que existia uma praça em Itapecuru, ali no mercado, perto do mercado, com o nome de Praça do Pelourinho. Seria um dia, se Deus quiser, a gente parar esse resgate. Mas tu falava dos questionamentos, não existe mais a frase, né? Não existe, infelizmente, na escadaria da prefeitura, não existe essa frase. Outros familiares estão pedindo aqui para deixar a live salva. Não se preocupem, a live vai ficar salva aqui no Instagram para quem quiser assistir depois. E nos próximos dias nós vamos colocar também no nosso canal do YouTube. Então, quem não tiver Instagram poderá assistir a nossa live no YouTube. Josemar, vamos só atender o pedido da Rosiane Rodrigues. Repita, por favor, essa frase histórica que estava na escadaria da prefeitura. Quem serve um ideal vive dele. Quem serve um ideal vive dele. Deve ser um lema para todo e qualquer itapecuruense, principalmente um lema que foi, né, propiciado por um dos maiores, né, itapecuruenses. Eu não vou estar me referindo somente a maiores professores, maiores prefeitos, acho que foi um dos maiores itapecuruenses que nós tivemos, foi João da Silva Rodrigues. Foi um cidadão exemplar e que deve ser venerado. Eu acho que a AICLA fez uma justiça imensa, né? Por exemplo, ao resgatar o nome do professor João Rodrigues, e a gente tem a oportunidade, não só do João Rodrigues, mas tem a oportunidade de estar trazendo à luz pessoas que contribuíram para o desenvolvimento desse município, né? E que foram exemplares, né? Porque a frase serve para qualquer prefeito, para o que venha com bom ou má intenção. Depende do ideal que ele vem. Se ele vem com o ideal que o professor tinha, ele será um grande gestor. Se ele vem com o ideal contrário ao que o professor cultivava, ele segue o outro caminho. Verdade. Então, eu queria agradecer a todos que acompanharam, todos os nossos seguidores que acompanharam essa live. Continue acompanhando as redes sociais da AICLA. Agradeço você, Josemar, e em breve tem mais e mais encontros da Academia Itapecruense de Ciências, Letras e Artes. Eu que agradeço, Beno. Um grande abraço a todos, abraço. Boa noite a todos. Inclusive aos familiares do professor João Rodrigues que estão assistindo.